Salmo 116. Amor e gratidão a Deus. Nós vamos ler os versículos desse salmo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Os salmos são formados por 150 poemas hebraicos, canções e orações que abrangem várias épocas da história de Israel. Nós temos salmos atribuídos a Davi, quase a metade dos 150, Asaf, filhos de Corá, Salomão, Moisés e outros anônimos. Eles foram organizados após o exílio da Babilônia e se dividem basicamente em duas categorias: lamentações e louvores. Entendendo que a lamentação é uma resposta ao mal que se vê no mundo, aquilo que causa dores tremendas. E é o reconhecimento da necessidade da intervenção de Deus. Não se tratam de reclamações ou simples queixas, mas de uma reação a um mundo injusto e cruel, que é exatamente esse que nós vivemos. E quando nós louvamos, nós reconhecemos quem Deus é, seus atributos, o que Ele tem feito dentro da sua boa vontade, perfeita e agradável. O escritor C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, cristão, ele tem um livro sobre salmos, lendo os salmos, da editora Ultimato. E ele diz o seguinte: os salmos devem ser lidos como poemas, como letras de músicas, com todas as licenças poéticas, com todas as suas conexões mais emocionais do que lógicas. Por isso não adianta querer atribuir significado a todas as palavras que estão ali nos salmos. Tanto é que, para facilitar para nós, se você tem uma Bíblia aí de estudos, você vai ver que esses salmos são divididos em 5 livros. E, em geral, o conteúdo dos salmos tem 2 alvos: incentivar o povo a ser fiel à Torá, que eram os 5 primeiros livros aqui do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e apontar para a chegada do Messias, profeticamente, a vinda do seu reino. Portanto, fé para obedecer e esperança na vinda do rei. E esse Salmo 116, que eu li, ele está no livro 5, que é o livro de ações de graças. E esse salmo é um salmo de ações de graças. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo.
E ele faz parte de uma coleção chamada Halel, que significa louvor. As famílias judaicas cantavam, especialmente na noite de Páscoa, do Salmo 113 até o 118. No início da refeição era o Salmo 113 e 114. No final, do 115 até o 118. Por isso que lá em Mateus, nós temos no registro, no capítulo 26, que após a celebração da ceia do Senhor, na Páscoa, Jesus e os discípulos cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente era um desses salmos do Halel. Quem sabe esse salmo que nós lemos, que é o Salmo 116. Então eu convido vocês para a gente observar alguns detalhes e para a gente avaliar junto como andam nossas ações de graças. Como tem sido a minha gratidão, a sua gratidão, diante do que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós vamos dividir esses versículos em 4 características da vida de um discípulo, da vida de um seguidor de Cristo, já fazendo uma aplicação para a atualidade. Primeiro, intimidade, versículos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então o Salmo começa com uma tremenda declaração de amor. Eu amo o Senhor. Amo o Senhor. Assim como o Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha, minha rocha, meu baluarte, meu refúgio, meu libertador. Então, antes de falar das dificuldades que ele enfrentou, o salmista destacou a importância na sua vida do relacionamento com Deus. Claramente ele tinha uma vida de oração. Claramente ele reconhecia os cuidados de Deus a partir de uma comunhão que ele experimentava em falar e ser ouvido, em clamar, intensificar o seu pedido e ser atendido, em derramar diante do Pai o seu coração e perceber como ele era privilegiado por ter, com a autoridade máxima do universo, uma relação viva, uma relação de confiança. Vocês devem se lembrar que no acampamento de carnaval desse ano nós estudamos 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Obviamente, deviam existir outros motivos pelos quais o escritor desse salmo amava o Senhor. Mas ele fez questão de mostrar que o Deus que ele cria não era um Deus distante, não era um Deus de longe, mas que participava diretamente da sua vida, que atuava de uma maneira constante. E após essa declaração, o salmista deixou registrada no final do versículo 2 uma promessa de algo que ele tinha que cumprir, porque a sua vida, o seu estilo, a sua maneira de viver tinha que conter exatamente o que está no final desse versículo. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Você pode repetir isso? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocar, buscar ajuda, chamar em auxílio, suplicar por socorro, abrir-se para algo novo, extraordinário, sobrenatural. No final do salmo anterior, que é o Salmo 115, no versículo 17 está escrito assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. O contraponto disso é o seguinte: enquanto eu respiro, invoco o Senhor. Dá uma respirada aí, ó.
sentiu o ar. Sabe quem fez o ar? Sabe quem criou todas as coisas? Eu lembro de uma pregação do Jorge Mitian que ele dizia o seguinte, que o homem não criou nada. Deus criou e o homem transformou coisas a partir da criação. Uma madeira vira uma mesa, uma cadeira. E por aí vai. Aquilo que está na natureza, minério, ferro, tudo isso é transformado para o nosso benefício. Você está vivo? Você está vivo? Não seja tímido. Não seja tímida. Abundante seja você, sejamos nós, no louvor, nas ações de graças, nas orações, na expressão do seu amor a Deus. Porque quanto mais nós estivermos relacionados e nessa intimidade com Deus, mais nós vamos ter relacionamento e intimidade também com o nosso irmão. Porque não é possível nós amarmos a Deus a quem não vemos, se não amarmos o nosso irmão a quem vemos. Já dizia o apóstolo João. Segundo, então a primeira característica de um discípulo, que a gente viu nesse salmo, intimidade com o Senhor. Segundo, testemunho. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. É o versículo 3. E o 4. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Eu sentei aqui antes do culto, o pastor Abílio falou assim, lembrei do seu pai. Falei, puxa vida, seu Abílio. Quantas orações nós não fizemos por ele. Ele batizou num domingo. Na segunda-feira, Deus o recolheu. Oração respondida. Para estar com o Senhor. Quanta vontade, quanto desejo eu tenho de encontrar pessoas que já partiram. Meu pai, meu cunhado e outros. Não se sabe o problema ou problemas que o salmista enfrentava. Não está descrito aqui. Talvez a soma de situações terríveis, assombrosas, sabe? Daquelas que nos deixam sem palavras, com a cabeça confusa. Davi, no Salmo 18, que eu já tinha citado, nos versículos 4 e 5, usou termos semelhantes para descrever uma alma atormentada e triste. Olha lá, ó. Laços da morte me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram. E tramas de morte me surpreenderam. O que se percebe é que quem escreveu o Salmo 116 estava num estado de extrema amargura e buscou o Senhor. Gritou por socorro. Pediu o livramento da alma. E aí a alma indica o próprio ser, a vida, que estava em risco. Invocou o nome do Senhor. Moisés perguntou, qual o teu nome? O que eu vou dizer para o faraó? Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Todas as características de Deus são o nome dele. Ele é bom, é o seu nome. Ele é justo, é o seu nome. Ele é santo, é o seu nome. Ele é o Salvador, é o seu nome. Ele é poderoso, é o seu nome. Ele é grande, é o seu nome. É bem possível, segundo alguns comentaristas, que estas palavras estivessem espelhando o sofrimento de Cristo na sua entrega por nós. Um dos resultados da obra de Jesus foi que ele recebeu um nome que está acima de todo o nome, está escrito lá em Filipenses. Foi exaltado, cheio de autoridade, de força, e apesar de toda a sua glória, inclina os seus ouvidos para nós.
temos acesso a Ele através de Cristo. Então a experiência foi tão profunda de uma pessoa angustiada, sem esperança, que foi levantada do poder do alto, que aquele homem sofredor passou a enxergar com clareza algumas características de Deus que ele tinha experimentado. Versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Compassivo, cheio de compaixão. Deus compreendeu a situação dele, se identificou com o sofrimento, teve empatia. E não só tomou providências, interferiu para o bem, para mudar tudo. Justo, exaltando sua total integridade, que não compactua com o mal, e é verdadeiro e correto em todos os seus caminhos, nele não há erro nem culpa alguma, é perfeito, suas promessas se cumprem, enviou Jesus para cumprir o que determinava a lei. Compassivo, justo, misericordioso, não nos dá o castigo que nós merecemos, mas está pronto para estender seu perdão quando nós reconhecemos nossos erros e nossas falhas. Misericórdia que não tem fim. Misericórdia que se renova a cada manhã. Misericórdia de Deus ao nos enviar seu Filho para nos salvar. Versículo 6, o Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Vejam, a ação do alto foi completa no salmista. Uma pessoa que estava caída, prostrada, em sofrimento, mas que reconheceu a dependência de Deus e teve a sua vida totalmente mudada. Vida para a alma, olhos enxutos, pés firmes, estáveis, prontos para continuar a caminhada. Alma viva, olhos enxutos e pés firmes. Respostas de um Deus generoso, cheio de bondade, para trazer sossego, para acalmar o coração diante das tempestades. Se você chegou aqui atribulado, atribulada, veja esse Deus, o que Ele fez na vida desse homem e o que Ele pode fazer na sua vida hoje. Daí o desejo do escritor do Salmo 116 de querer seguir, agradando a Deus, andando em simplicidade de vida, na sua presença, porque ele descobriu que é exatamente isso que Deus quer. Talvez ele tenha se lembrado lá de Enoque, que de tanto andar com Deus e ter intimidade com Ele, um dia Deus o chamou, vai para a minha casa agora, vamos continuar esse bate-papo lá, foi trasladado. Ou de Elias, que subiu numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Uau! Terceiro, fé. Dos versículos 10 até 12. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E é muito inspiradora a maneira como o salmista reagiu aos problemas e às atitudes negativas das pessoas ao seu redor.
ele se apoiou em Deus. Ele depositou toda a sua fé nele e não nos homens. Jesus uma vez chegou numa casa e as pessoas diziam assim: não adianta fazer nada, já está morta a criança. E aí Jesus fala: ó, vocês ficam para fora, me acompanhem aqui os que têm fé, que eram alguns dos seus discípulos. E ali houve a ressurreição. Eu cria, mesmo na hora da maior aflição. Deus é sempre o mesmo, nele nós podemos confiar, ele não falha, nem o seu amor. Nós somos sempre beneficiados nesse relacionamento desigual. Eu, pecador, e Deus, santo. E o apóstolo Paulo se refere a esse versículo 10 do Salmo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 14, que eu destaquei para nós lermos. Tende, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Você crê nisso? Creia. Creia na vida eterna. Creia na obra poderosa de Jesus. Creia que o que Cristo fez é suficiente para nós. Nós não precisamos agregar nada. Simplesmente a pessoa de Cristo nos leva ao Pai. Quando cremos pela fé. É o exercício da fé, a fé em ação. Lívia, você vai exercitar muito a sua fé. Quando nós saímos do nosso país, do nosso conforto, e vamos para outro lugar, nós chegamos lá como desconhecidos. Toda a nossa história não existe para aquelas pessoas. Todas as nossas conquistas não significam nada. Mas Deus é contigo. Deus está conosco porque estamos cumprindo a sua grande comissão de ir a todo mundo, pregar esse evangelho do reino, fazer discípulos. E eu sei que você vai fazer muitos discípulos e discípulas lá na Alemanha. Fica firme, você vai chorar, mas as suas lágrimas, elas vão ser enxugadas. Seus pés, pode ser que em algum momento você perceba que o piso não é tão estável, mas Deus estabiliza todas as coisas. Aleluia. As dificuldades empurraram o salmista para os braços do Pai. E aí ele faz uma afirmação que todo homem é mentiroso. E nós sabemos, porque o apóstolo Paulo fala exatamente isso, que todos pecamos, todos precisamos da glória de Deus, todos precisamos desse sangue poderoso, de passar pelas águas, para nós nascermos de novo e sermos feitos novas criaturas, passarmos a ter o Espírito Santo morando, habitando em nós, e assim somos aperfeiçoados para cada dia mais parecermos com Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Portanto, é na igreja, é no corpo de Cristo que nós somos edificados. Se aqui brigamos, e olha que nós brigamos, hein? Aqui devemos resolver, amadurecer, abençoar o outro, ter paciência com o irmão, assim como ele tem com a gente. Deus está trabalhando em nós, através do outro, e no outro, através de nós. Aqui é lugar de cura,
Essa é uma comunidade terapêutica, a igreja do Senhor Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele está presente, Ele tem interesse em tudo que acontece conosco, Ele quer curar nossa alma, como nós vimos aí no texto, Ele quer levantar os que estão caídos, e Ele usa pessoas, irmãos, cheios de graça do Espírito Santo, para darem uma palavra, para fazerem um telefonema, para darem um abraço, e a gente sai daquela situação. Deus faz coisas tremendas, maravilhosas, que muitas vezes nós nem imaginamos. E usa pessoas que a gente fala, puxa, mas aquele irmão, é esse aí mesmo. Esse que você não dá nenhum valor para ele. Talvez seja ele que tem uma palavra para você hoje. Talvez seja ele que vai te dar um abraço hoje, e você vai começar a chorar, e vai ser liberto de alguma situação. Porque não é por nós, é pela ação do Espírito. E o Espírito está agindo no nosso meio. Amém? Quem reconhece isso, que é favorecido pelo Senhor, sempre vai ter uma pergunta no fundo do seu coração, que é essa pergunta aí, desse versículo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O versículo 12. O que eu posso dar a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? O quê? E chega no quarto e último ponto. Então, o primeiro foi intimidade. O segundo, testemunho. Terceiro, fé. E agora, o compromisso. A partir do versículo 13. Vamos ler os textos aí. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Por 2 vezes nesses versículos que nós lemos, o salmista disse, invocarei o nome do Senhor. Logo no começo desse salmo ele fala isso. Depois ele fala, invocarei enquanto eu viver. E aqui ele repete, invocarei o nome do Senhor, dos versículos 13 e 17. E nos versículos 14 e 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que esse homem descobriu? Que diante de tantas bênçãos, ele precisava cultivar ainda mais o seu relacionamento pessoal com o Criador de todas as coisas, buscando, invocando sempre, e que isso deveria extrapolar o particular, o privado, o seu quarto, o lugar de oração, para ser proclamado diante das pessoas. Como? Primeiro no versículo 13, tomando o cálice da salvação. O que é isso? Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que essa expressão é para contrapor o cálice da ira de Deus, que aparece no Salmo 75. Também pode mostrar uma oferta que era feita com vinho para ações de graças, que é a oferta de libação, que o povo judaico fazia. Se nós projetarmos para o Novo Testamento, depois de comer o pão com os seus discípulos, o seu corpo, Jesus tomou o cálice da nova aliança, na instituição da ceia do Senhor, e compartilhou aquele vinho, e todos os presentes beberam pela fé do seu sangue, e foram alimentados pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Aliás, na frente de todo o povo, Jesus derramou esse sangue ali na cruz, por amor a nós, em Jerusalém.
como cita o versículo 19. E como custou para o pai ver a morte do seu filho? Eu tenho uma cena do filme A Paixão de Cristo que ficou gravada. Quando uma lágrima, indicando que Deus estava vendo aquela situação, do alto cai. A partida de cada um de nós custa ao Senhor. Envolve os cuidados dele. Como descreveu o versículo 15. Porque a morte física, ela é fruto do pecado do homem. Que nós herdamos isso. E encerra na brevidade do tempo a história de uma pessoa. De um filho, de uma filha de Deus. Por isso a nossa esperança é a vida eterna com a Trindade Santa. Amém? E depois vejam que o texto disse no versículo 17, que seriam oferecidos sacrifícios de ações de graças, e não somente ações de graças. No caso do povo de Israel, eram sacrifícios de animais, feitos voluntariamente, para selar a paz. Sacrificar não é fácil. Sacrificar é algo que custa, que exige de nós uma renúncia. Porque é assim que um servo de Deus deve agir. E o salmista repetiu: eu sou teu servo, eu sou teu servo. Quando o Senhor reina, ali está o criado, o servo, à disposição. Vai para a Alemanha. Deixou aqui a Lívia, a família, os amigos. Teve festa para ela ontem, dos jovens da igreja. E está indo. É o que um servo faz. Está à disposição. E além de ser duplamente servo, o salmista ainda disse: sou filho da tua serva. Quer dizer, ele vinha de uma linhagem, de uma família. E a importância aí da família de serviço a Deus. Embora quase tivesse desistido, suas cadeias foram quebradas. Estava preso com correntes e foi solto. Agora não existia mais nada que o impedisse de cuidar dos interesses do seu rei. Conclusão. Em meio a tantas tribulações, esse Salmo 116 nos incentiva a correr para Deus. Correr para Deus, a invocá-lo, a buscar o seu poderoso nome em todo o tempo. Por quê? Porque Ele pode livrar da nossa morte a alma, ou a nossa alma da morte. Das lágrimas os nossos olhos e da queda os nossos pés. O nosso coração precisa estar agradecido sempre por todo o livramento que Ele tem providenciado, testemunhando sobre a obra grandiosa em nossas vidas desse Deus que nós vimos aqui, Deus compassivo, Deus justo, Deus misericordioso, continuamente colocando nele a nossa fé, a nossa esperança e assumindo esse compromisso de esforço para dar graças, em tudo dar graças, por todos os benefícios que nós já recebemos e que nós ainda vamos receber. E entre as atitudes, para ser um pouco mais prático, que demonstram a nossa gratidão a Deus, estão deixar de lado o nosso comodismo. Amém por vocês que com tanto frio saíram de casa hoje para estarem aqui. E terem comunhão com Deus, cultuarem a Deus, estarem junto dos irmãos. O nosso egoísmo, as nossas queixas, entregar algo ao Senhor. O que é que você vai entregar a Deus nessa manhã? Quem sabe o conhecimento
que Ele tem te dado para transmitir a outros. Transmita, passe para frente, dê testemunho. Quem sabe o tempo para você servir no corpo, servir os teus irmãos. O dinheiro no bolso, que tem sido muito mais do que nós precisamos. As palavras abençoadoras dos nossos lábios. Que a gente possa dizer hoje, como o salmista começou escrevendo: amo o Senhor. E como ele terminou? Ele terminou dizendo: aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Amo o Senhor, louvado seja esse Senhor. Amém? Então nós vamos cantar uma música que fala isso. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.